Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai amado, eis a Tua palavra, concede que possamos ouvi-la com fé no coração, para que ela tenha proveito. Por isso, Pai, queremos ser nesta hora como aquela terra arada, adubada e regada da parábola, para que a santa semente divina, a incorruptível palavra de Deus, seja semeada no nosso coração e ela produza fruto, um a 100, outra a 60, faz multiplicar, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, as chamadas cartas pastorais são 3, 2 de Paulo para Timóteo e uma para Tito. Paulo, apóstolo, veterano, idoso, experiente, em final de carreira, escrevendo para Tito, jovem pastor, iniciando a carreira ministerial, calouro, inexperiente. É uma carta maravilhosa para nós, pastores, líderes, mas também é uma carta para a igreja. E nós poderíamos imaginar Tito abrindo esta carta e lendo esta carta e a igreja tomando conhecimento dessas exortações. É muito interessante que Paulo, de acordo com o livro de Atos, o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Provavelmente, e tudo indica, e é certo, que ele saiu da prisão e que ele prosseguiu seu ministério. Ele chegou à ilha de Creta, os irmãos podem pegar o mapa bíblico e verão, era uma grande ilha. Uma ilha marcada por corrupção moral, por idolatria e por incredulidade. E diversas igrejas foram fundadas naquela ilha. E Paulo deixou Tito em Creta para que ele pusesse em boa ordem o que faltava e para que Tito também estabelecesse presbíteros, como já Paulo lhe havia orientado, em cada cidade. Era uma ilha grande com muitas cidades. Uma pluralidade de presbíteros dirigindo as igrejas locais. Agora, Paulo abre esta carta se dirigindo a Tito. E Tito foi um grande companheiro de Paulo. Por exemplo, se os irmãos lerem a segunda carta aos Coríntios, perceberão que ele foi o portador da chamada carta severa. E que Tito foi muito bem aceito lá na igreja de Corinto, uma igreja difícil. E ele também foi o representante de Paulo para levantar a coleta, aquelas ofertas nas igrejas gentílicas, para que ele, junto com outros, fosse a Jerusalém entregar aquela oferta para abençoar os santos empobrecidos de Jerusalém. Tito cumpriu um ministério maravilhoso como companheiro de Paulo. No entanto, em nenhum momento Lucas menciona o nome de Tito no livro de Atos dos Apóstolos. Tito não é mencionado
na história da igreja, na primeira ou no primeiro registro da história da igreja. Mas esse servo de Deus cumpriu um papel especial na vida e no ministério apostólico do apóstolo Paulo. Tito é um homem de confiança de Paulo, para deixá-lo em Creta, para colocar em ordem e para estabelecer presbíteros. E ele nos mostra qual é o perfil dos presbíteros e dos bispos. Vimos que no capítulo 2, ele orienta a Tito para que exorte os mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os jovens, aos escravos. E Paulo exorta o próprio Tito, e ele fundamenta todas as exortações na área da ética e na moral, no fato de que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. E aqueles que querem dizer que a graça, ou a doutrina da graça, ou o fato de que estamos debaixo da graça, é um incentivo à vida imoral e pecaminosa, Paulo fundamenta doutrinariamente a ética cristã, a conduta cristã, o proceder cristão, exatamente no fato de que a graça se manifestou. Então, a conclusão de que eu não preciso obedecer para ser salvo, eu não preciso da obediência à lei moral de Deus para ser salvo, porque sou salvo pela graça, não anula o fato de que pela mesma graça que Deus justifica, Deus também santifica, e os salvos obedecerão à lei moral de Deus. Como meio de salvação, nós não dependemos de nossa própria obediência para nos justificar diante de Deus, mas uma vez tendo recebido pela graça, por meio da fé, a bênção da absolvição, nós evidenciaremos essa justificação, obedecendo os preceitos morais. Por isso, a ética, ela sempre estará fundamentada na doutrina, e toda boa doutrina, ela vai desaguar na vida moral do povo de Deus. Então, Paulo, agora, no início da carta, se apresenta como servo e como apóstolo. Dois títulos, um revelando grande humildade e outro revelando a grande autoridade de Paulo. Paulo se via a si mesmo como servo. A palavra doulos significa literalmente escravo, alguém que não é livre, que depende, que se subordina e que realmente é propriedade divina. Era assim que ele se julgava, era assim que ele era, servo. E ele também se apresenta como autoridade, apóstolo, os 12 e Paulo. Aqueles a quem Jesus Cristo pessoalmente comissionou, chamou, vocacionou e capacitou, inclusive com sinais, prodígios e maravilhas. Paulo fala na sua carta sobre os sinais do seu apostolado, que iriam endossar e iriam comprovar que de fato ele era um apóstolo. Ele é um delegado enviado com autoridade divina. Paulo é uma autoridade espiritual. E agora o apóstolo, meus irmãos, vai nos dizer algo que nos diz respeito a todos, principalmente a igreja. Ele diz: eu, Paulo, servo de Deus, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, com que propósito Deus me fez seu servo, Deus me fez seu apóstolo. E você poderia perguntar: por que Deus me fez seu servo? Por que Deus me fez pastor, professor da EBD, músico, membro da igreja, etc., dependendo dos dons que Deus lhe outorgou, para conduzir os eleitos de Deus à fé. A preposição kata, que é traduzida aqui por conduzir, ela é muito complexa, e as diversas traduções deixam claro as possibilidades de tradução, e dependendo da tradução, a lição que quer ser ensinada. Por exemplo, a imprensa bíblica traduz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé.
de acordo com a fé. Portanto, ele quer dizer, eu sou apóstolo e a mensagem que eu prego, ela está de acordo com a fé que é dos eleitos de Deus, ou seja, existe um padrão de fé, existe uma sã doutrina, existe um corpo de convicções cristãs baseadas na revelação, e o conjunto das nossas doutrinas nós chamamos de fé cristã. Abraçar a fé cristã é abraçar as verdades reveladas, as doutrinas reveladas a respeito do Deus uno, do Deus triuno, da salvação e assim por diante. Por isso, a imprensa bíblica traduz que Paulo é servo e é apóstolo segundo a ou em conformidade ou de acordo com a fé. O padrão da fé, o que Paulo prega, está de acordo com a sã doutrina, a ortodoxia. Ele não prega nada, absolutamente nada, que não esteja em harmonia com a revelação divina. Já a Bíblia de Jerusalém e a NVI, Nova Versão Internacional, traduzem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Agora, essa tradução faz com que pensemos que o alvo do ministério de Paulo é produzir fé, levar os eleitos à fé. Como? Pela evangelização. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, não qualquer palavra, mas a de Deus, o Evangelho. Portanto, para levar os eleitos à fé, é preciso evangelizar, é preciso pregar o Evangelho. E a tradução da Sociedade Bíblica, principalmente a atualizada, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, para o progresso da fé. Agora então, não é mais pregar de acordo com a sã doutrina, não é mais evangelizar para levar a fé, mas é servir a fé, é doutrinar, é trabalhar para que a fé dos eleitos ela venha a progredir, para que ela seja promovida mediante trabalho, ela cresça. E aqui então o apóstolo está falando com o pensamento pastoral, a educação cristã, o discipulado. E a nossa tradução da Almeida, século 21, que diz: para conduzir os eleitos de Deus à fé, que se assemelha à Nova Versão Internacional e à Bíblia de Jerusalém, que dizem para levar os eleitos de Deus à fé. Portanto, a nossa tradução entende que o propósito do ministério de Paulo é conduzir quem? Os eleitos de Deus ao quê? À fé, para que sejam salvos. Quem são os eleitos de Deus? Os reformadores resgataram da Bíblia o ensino bíblico sobre a eleição e a soberania de Deus na escolha daqueles a quem Deus quer salvar. A teologia que procede da reforma, ela entende à luz da Bíblia que Deus é soberano, Deus não deve salvação a ninguém. Se Deus quiser ser justo com a humanidade, o que a humanidade dele precisa e merece é o inferno, é a condenação eterna, e que ele, da humanidade caída, escolheu soberanamente, por razões que são só dele e que nunca são explicadas na Bíblia, uma parcela da humanidade que ele elege para a salvação. Portanto, os eleitos foram aqueles que Deus elegeu. Os eleitos na política são aqueles que nós elegemos. E nós os elegemos porque são bons, ou deveriam ser íntegros, deveriam ser competentes, hábeis administradores. As razões para a eleição humana, elas estão todas no eleito. As razões por que o Neymar, ele é escolhido, as razões estão todas nele. Ele é o melhor da posição. O mérito é dele. E ele pode dizer: fulano me escolheu porque eu sou o melhor.
Mas a Bíblia, quando fala da eleição, ela nunca atribui aos eleitos a razão da sua eleição. A razão está toda em Deus e não nos eleitos. As igrejas batistas, quando surgiram na Inglaterra, elas surgiram como igrejas batistas particulares, porque elas criam na doutrina da reforma. E as igrejas batistas gerais, que seguiram uma outra linha. Jacó Arminio, um teólogo holandês, ele rompeu com a reforma e ele então disse que os eleitos de Deus não são aqueles que Deus escolhe soberanamente para ser salvo. Os eleitos de Deus são aqueles que Deus, prevendo que eles se arrependerão e crerão quando ouvirem o Evangelho, ou seja, com base em sua presciência, então Deus escolheu quem ele previu que creria em Cristo para a salvação. Essa é a compreensão majoritariamente da Igreja Batista no Brasil. É a chamada doutrina do livre-arbítrio ou a doutrina arminiana. Nos Estados Unidos e na Europa, os batistas é quase que meio a meio na compreensão da doutrina, ou do ponto de vista reformado, ou do ponto de vista arminiano. Eu, particularmente, creio que a verdade está com a doutrina de que Deus soberanamente escolhe a quem Ele quer para salvar. Mesmo que se você acredite que Deus, prevendo a conversão, Ele escolheu, seja como for que compreendamos, o fato é que o propósito do ministério de Paulo, que não é só o propósito do ministério dele, é o propósito do meu, do seu, é o propósito do ministério da igreja. Nós existimos para promover a fé dos eleitos, para conduzir os eleitos à fé, para levar os eleitos à fé, para que eles creiam. E como eles crerão? Pregando o Evangelho. Não tem outra maneira. Quando as pessoas dizem, eu não abraço a doutrina reformada da eleição, porque se Deus já escolheu quem será salvo, então não precisa pregar. Ora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e que ninguém crerá a não ser pelo Evangelho. E como não está escrito na testa de ninguém eleito, e como nós não sabemos quem são, o nosso dever é pregar a toda criatura. Então, compreendendo a eleição do ponto de vista da reforma, ou do ponto de vista chamado arminiano, o fato é que esses eleitos só serão conduzidos à fé pelo Evangelho. É por isso que nós temos que pregar. Nós estamos na rádio, nós estamos na televisão, a Operação André, a Operação Mateus, Educandos para Cristo, Eu Sou o Pão da Vida. Os ministérios de evangelismo da igreja têm esse propósito: conduzir, levar os eleitos de Deus à fé, para que eles creiam em Cristo para a salvação eterna. Esse é o propósito. Mas se nós entendermos que a preposição deve ser traduzida de acordo com a fé, então isso nos faz pensar que, ao pregar, nós precisamos pregar o Evangelho. Em sua opinião, quando você liga o rádio e a televisão, o que está sendo pregado é o Evangelho? O Evangelho, o que está sendo pregado, está em harmonia com a sã doutrina? Então, temos que pregar de acordo com a fé ortodoxa, a sã doutrina, a palavra de Deus. E se entendermos como a sociedade bíblica, que devemos traduzir como promover, então nós entenderemos que aqueles que já foram salvos, sua fé precisa crescer. Jesus disse várias vezes, homem de pequena fé. Outra vez ele disse, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Para uma mulher ele disse, mulher, grande é a tua fé. Para Pedro e para os apóstolos ele disse, eu intercedo por vocês, para que vocês não esmoreçam na fé. Paulo fala que os tessalonicenses estavam crescendo na fé. Paulo fala de fé sadia.
de fé sem hipocrisia. A fé sem obras é morta, diz Tiago. A fé precisa crescer. A fé cristã, ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão doutrinária. Por exemplo, Paulo escreve para os Coríntios para corrigir erros doutrinários, por exemplo, sobre a ressurreição de Cristo. A fé da igreja dos Coríntios era uma fé deficiente e distorcida, porque haviam elementos doutrinários errados. A fé também tem o aspecto subjetivo da confiança, na qual nós depositamos em Deus para viver a vida. O justo viverá pela fé. Ele viverá crendo que a providência divina estará, com certeza, suprindo. Ele, quando orará, orará com fé, confiando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o elemento da confiança. Muita gente tem uma doutrina correta, mas no seu aspecto da confiança para a oração está estremecido. Jesus disse que a ansiedade sobre a vida e seus problemas é incredulidade, é falta de confiança na providência divina. E Tiago nos ensina, e Paulo fala sobre uma fé atuante, uma fé que opera pelo amor. E Tiago diz: a fé sem obras é morta, porque as obras constituem o que a fé é. Portanto, se a fé não conduz a uma atitude, se ela não produz resultado, e Paulo fala da obediência da fé, é uma obediência cuja fonte e origem é a fé. Podemos ter uma sã doutrina, ser muito confiantes no Senhor e podemos ser inativos. A fé pode não estar se expressando. E a fé sem obras é morta. Portanto, o ministério de Paulo era para conduzir a fé, ou pregar o evangelho de acordo com a fé, ou promover a fé, fazer a fé crescer, amadurecer. E também o pleno conhecimento da verdade. Não basta o conhecer, o pleno conhecimento da verdade. O nosso programa se chama Fé na Verdade, porque Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,13 que a fé, ela deve ser colocada na verdade. O pleno conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A santificação só pode ser na verdade, na reta doutrina. Na falsa doutrina não pode. A tua palavra é a verdade. Então, o apóstolo está dizendo: o Senhor me fez seu servo e seu apóstolo, para levar os eleitos à fé, para que sejam salvos. Ou para pregar o evangelho para os eleitos de Deus, de acordo com o padrão da sã doutrina. Ou para fazer com que a fé dos eleitos de Deus cresça, amadureça, se enraize, seja edificada e fortalecida, e para que eles conheçam a verdade plenamente. Porque a verdade de Deus é ampla, é maravilhosa, e para conhecê-la plenamente é necessário muita doutrina, muito ensino, um ministério dedicado à palavra no seio da igreja. Agora os irmãos observem que o pleno conhecimento da verdade leva à piedade. Mais uma vez, a doutrina conduz à ética. Verdades doutrinárias que não me conduzem à piedade, o A está craseado, se não conduz, essa doutrina não é verdadeira. Você pode ser uma pessoa ortodoxa, você tem a ortodoxia, que é a doutrina reta, mas se você não tem a ortopraxia, que é a conduta, a prática reta, do que adianta? Como eu posso me ufanar de ser uma pessoa doutrinariamente consistente, e a minha conduta e o meu caráter são incompatíveis com as verdades que eu confirmo, que eu declaro? Hebreus fala de
pública confissão de fé, a verdade que eu confesso publicamente, principalmente por ocasião do batismo. O conhecimento pleno da verdade leva à piedade. A piedade, eusebeia, no grego, significa a totalidade da vida vivida em submissão a Deus. É a submissão do crente, a soberania de Deus sobre a sua vida. O piedoso é o antônimo do ímpio. Se os irmãos lerem os Salmos, eles descrevem como os ímpios pensam, como os ímpios procedem, o conselho dos ímpios. Os ímpios vivem de costas para Deus, os ímpios zombam de Deus. Ele diz: Deus não está vendo nada, Deus não está ouvindo nada, viva do jeito que quiser, porque Deus não se importa. Ele zomba de Deus. Há uma descrição muito clara no livro de Salmos sobre quem são os ímpios, como eles pensam e como eles agem. A piedade, o piedoso, é aquele que vive exatamente de maneira oposta ao ímpio. Ele vive de maneira piedosa, submissa. O Senhor é o centro da sua vida. A comida dele é fazer a vontade do Pai, é cumprir os mandamentos do Pai. É uma vida vivida para Deus, não para si, nem para o mundo, mas para Deus. É a vida piedosa que os reformadores tanto exaltaram. Diga-se de passagem, um dos grandes escândalos na época da Reforma era a vida ímpia do clero, a vida ímpia da liderança, que chocava a todos. Havia um clamor de que uma reforma moral precisava acontecer. Mas Lutero entendeu que a reforma moral só viria como consequência de uma reforma doutrinária, porque quando você conhece plenamente a verdade, esse conhecimento conduzirá à vida piedosa. Portanto, se eu não vivo uma vida piedosa, se você não vive uma vida piedosa, é muito provável que você e eu ainda não tenhamos conhecido plenamente a verdade. E Paulo vai fundamentar esta fé e este pleno conhecimento da verdade na esperança da vida eterna. Meus irmãos, a esperança cristã, ela não é como a esperança do homem de modo geral. Eu tenho esperança de dias melhores no nosso país. Quem sabe as autoridades, elas serão corretas, elas conseguirão acabar com a corrupção e nós viveremos dias melhores na economia, na vida social brasileira e etc. É uma esperança. Nós temos esperança de dias melhores, mas qual é o fundamento disso? É um anseio, é uma necessidade, mas não tem alicerce sólido. A esperança cristã é o contrário. A esperança cristã, ela está calcada num fato: na esperança da vida eterna. Essa vida eterna, a qual esperamos, Deus, que não pode mentir, prometeu. O conteúdo da nossa esperança está calcado numa promessa de alguém cujo atributo, os irmãos observem como Paulo sempre mostra as qualidades, os atributos de Deus. Tanto a fé quanto o conhecimento da verdade estão fundamentados na esperança da vida eterna. E essa esperança nasce porque Deus prometeu. Quem é Deus? Deus é aquele que não pode mentir. Deus é verdadeiro. E Ele prometeu antes dos tempos eternos. A palavra tempos é cronos. Paulo está dizendo antes dos tempos eternos. Imagine o que ele quer dizer. Ele está se referindo a um passado quando o universo não existia. Ele está dizendo que a promessa da vida eterna foi feita por Deus antes de criar os céus e a terra. É uma promessa eterna de Deus. Mas essa promessa eterna, ela se concretizou historicamente. Por quê? Porque no tempo próprio,
Aí a palavra tempo não é mais cronos, que é o tempo do relógio, é o cronológico, é kairos, significa o momento certo. É quando alguém pergunta qual é a hora certa de atacar. Não, vamos ficar quietos, ainda não é o momento. E você espera a hora do bote, é a hora do ataque. Qual é a hora certa de agir? Fique quieto, a hora certa de falar, nem antes e nem depois. Então Paulo está dizendo que na plenitude dos tempos, que foi o tempo próprio, Deus trabalhou em sua providência, dirigindo a história, para que naquele momento próprio, preparado por Deus, houvesse uma manifestação da sua palavra. E essa palavra encarnada, Jesus Cristo, foi pregado, porque ele diz, no tempo próprio, manifestou a palavra mediante a pregação. Irmãos, a palavra de Deus se encarnou, e agora nós a pregamos como arautos, nós pregamos a palavra de Deus, que contém a promessa da vida eterna, feita na eternidade. Então, Paulo nos remete para uma eternidade passada, para o momento histórico da encarnação, e agora para o momento presente, através do qual a palavra de Deus, que contém a promessa da vida eterna, que gera a esperança e é o fundamento da fé e do pleno conhecimento da verdade, ela seja pregada. E o apóstolo diz que essa pregação me foi confiada. Uma palavra que significa colocada sob os meus cuidados. Você pega o seu filho e entrega a um casal. Pode levar meu filho para passear ou naquela festinha, está sob os seus cuidados. Foi confiado àquela pessoa. Paulo está dizendo, Deus confiou a mim, Deus confiou à igreja. Está sob os nossos cuidados. Nós não podemos permitir que a pregação em si e o que é pregado, o evangelho, sejam distorcidos. Paulo fala da missão apologética da igreja. Foi colocada sob os meus cuidados. E nós precisamos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é a pregação do Evangelho, porque sem pregação ninguém crerá, sem pregação ninguém será salvo. E o apóstolo então, maravilhosamente, ele diz, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. É uma ordem, pregar é uma ordem de Deus. Não é conselho de Deus, não é sugestão divina, pregar é ordem. Meus irmãos, eu termino a mensagem dizendo o que Paulo está dizendo sobre ele. Você pode dizer sobre você mesmo. Você não é apóstolo, mas você tem outros dons. Você, pela graça, foi feito servo de Deus. E a igreja é serva do Deus Altíssimo. Para que nós existimos? Nós existimos para pregar de acordo com a sã doutrina. Nós existimos para pregar para que as pessoas sejam conduzidas ou levadas à fé. Nós existimos para que a fé seja fortalecida, para que ela seja promovida, para que ela progrida. Então, o ministério da palavra, a igreja tem muitas coisas, mas a essência, a razão de ser da igreja é o ministério da palavra. Tudo o mais é meio para que a palavra seja ensinada, a palavra seja pregada. A igreja pode se perder brigando, se bateria, tem que estar no templo ou não, se o cântico se bate palma ou não bate palma. As igrejas se perdem nessas minúcias, elas discordam, elas vivem se mordendo por causa de outras coisas que nunca deveriam nos dividir, nem nos desunir, para que não percamos a força evangelística e a força educadora e discipuladora da igreja, que é a palavra. A palavra, a pregação da palavra foi confiada à igreja, é uma ordem de Deus, ninguém crerá sem a pregação. Por isso, meus irmãos, o seminário da família veicula a palavra. Para quê? Para que a fé da família, do casal, nas verdades doutrinárias de Deus sobre o papel do homem e da mulher, sejam conhecidos e vividos, porque nada testemunha com tanta força no mundo perdido do que uma família unida,
do que uma família que se ama, uma família abençoada. A vizinhança sabe onde tem lares estáveis, lares que são luz em meio às trevas. Tudo é por causa da palavra. Nossa missão não é construir, eu sempre digo isso, mas a pregação precisa de meios. Então, muitas vezes, os meios, esse auditório, é a missão da igreja fazer isso aqui? Por que não colocar aqui apenas uma tenda? Não, mas os irmãos estão confortavelmente assentados, num lugar climatizado. Os irmãos aguentariam ouvir tanto tempo uma pregação, se não estivessem num lugar climatizado, confortavelmente assentados? Não. Os meios são necessários para que este fim maior, ele se realize na vida da igreja. Por isso, querido irmão, querida irmã, diga assim: Jorge Max, servo de Deus e pastor. Você diga: fulana, serva de Deus e ministra da criança. Ou serva de Deus e fazedora da sopa lá da Paner, cozinheira do evangelismo. Cada um vai dizer servo de Deus e operador do som. Cada um. E qual é o propósito? Quem preparou este som para que a minha voz chegasse aos irmãos de maneira audível e equalizada? Alguém preparou o serviço da palavra. É um instrumento, a música, tudo. Alguém limpou. Irmãos, tudo deve girar em torno da palavra. E se a eficácia de uma igreja tem que ser medida pelo ministério da palavra dessa igreja, de ensino, de pregação e de evangelização. É assim que se mede, não pelos resultados, porque os resultados dependem de Deus. Mas a missão da igreja é semear. Semear com autoridade, com fidelidade e com amor. Os resultados não são eles o critério para medir a eficácia da igreja, mas sim o cumprimento da missão, que é a palavra. Eu peço a Deus que entendamos isso e que ministremos essa palavra santa. Nós não somos dignos. Deus é testemunha. Quantas vezes eu chego aqui, eu digo: Senhor, eu não me julgo digno de assomar este púlpito para ter nos meus lábios a tua palavra. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Eu sou um homem remido pelo Senhor, mas eu não sou digno. E, meus irmãos, eu considero um elevado privilégio você ir para uma escola dominical ensinar a palavra, você abrir a sua casa para que a palavra de Deus seja lida, ir para as ruas ou a feira da Paner levar este evangelho santo. Se a palavra estiver no seu coração e nos seus lábios, conduzindo você à piedade, meus irmãos, somos vis pecadores e foi esse evangelho santo que nos salvou. Vamos amar o evangelho e vamos pregar o evangelho, cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Talvez não diretamente, mas indiretamente. Quando a gente chega na feira da Paner, alguém já armou o som. Talvez esse irmão se sinta acanhado para dizer uma palavra, mas ele colocou lá um som que os irmãos podem usar para pregar. Ele serviu a palavra, ele serviu. E a irmã que fez a sopa, e aquele que está faminto comeu e pôde ouvir a palavra, ela evangelizou. Irmãos, de algum modo, de alguma maneira, podemos contribuir juntos para que a palavra seja pregada e ensinada. E eu peço ao Senhor que nós amemos a palavra de Deus e que nós nos unamos em torno dela e não nos dividamos por coisas menores que não levam a absolutamente nada. No tempo de Paulo, haviam discussões intermináveis sobre genealogias e etc. E Paulo disse: deixem essas coisas, porque só geram confusão. Vamos centrar naquilo que é essencial, porque Deus nos confiou a palavra, a sua pregação é uma ordem do Deus Altíssimo.